Você já reparou que existe um tipo de vida que parece planejada antes mesmo de você nascer? Acordar cedo, correr para um trabalho que não inspira, repetir tarefas que não nutrem a alma, voltar para casa exausto, anestesiar a mente com distrações e dormir para recomeçar tudo de novo. É como se você tivesse sido lançado numa engrenagem gigantesca e, o pior, uma engrenagem que você não escolheu. Mas existe algo ainda mais perturbador. Essa prisão não começou no momento em que você conseguiu o primeiro emprego. Ela começou muito antes. Ela teve início quando você ainda acreditava que o mundo era grande, livre e cheio de possibilidades. Começou quando disseram que era hora de crescer. E crescer, nesse sistema, significa ser moldado para caber. Hoje, eu quero te mostrar algo que muitos passam a vida inteira sem enxergar. A corrida dos ratos não começa na vida adulta. Ela é implantada na infância. O primeiro treinamento: aprender a obedecer antes de aprender a pensar. Antes de você saber escrever seu próprio nome, já sabia pedir permissão para existir. Antes de descobrir o mundo, te ensinaram a ficar sentado e calado. A escola, aquela que deveria libertar, foi seu primeiro cativeiro simbólico. Carteiras enfileiradas, sinos marcando o tempo, elogios para quem repete, punição para quem questiona. Nada disso é acidental, isso é condicionamento. E a verdade brutal é esta: a escola não foi criada para formar indivíduos livres, foi criada para formar indivíduos eficientes, previsíveis, adaptáveis. Não é educação, é domesticação. Aos poucos, você vai aprendendo uma lição silenciosa. Seu valor depende do olhar externo. Certo é o que agrada ao professor. Errar é vergonhoso. Questionar é arriscado. A curiosidade morre sem alarde. Morre com elogios sutis e recompensas a cada acerto decorado. Nietzsche alertava sobre esse mecanismo, embora poucos tenham coragem de encarar o que ele realmente dizia. Para ele, instituições que deveriam fortalecer o indivíduo acabam por transformá-lo em gado mental, domesticado, dócil, com medo de caminhar sozinho. O sistema não quer coragem, quer conformidade. E você cresceu acreditando que tudo isso era normal. O segundo treinamento: aprender a competir antes de aprender a conviver. Por volta dos 7 anos, algo muda. Você para de brincar para ser avaliado. Seu nome, que antes era só seu, vira número, ranking, estatística. As notas se tornam uma espécie de moeda emocional. E cada correção é um lembrete de que você vale apenas o que produz. A escola não te prepara para o mundo, ela te adapta ao mundo, mesmo que o mundo esteja doente. Foucault chamava isso de microfísica do poder. Não é preciso prender fisicamente quando a mente já carrega a cela por dentro. Você deixa de levantar a mão não por falta de dúvida, mas por medo de errar. De pouco em pouco, você aprende a viver para atender expectativas, não para descobrir quem você é. E quando finalmente sai da escola, acredita que está livre, mas a corrida apenas mudou de cenário. A metamorfose da prisão, da carteira escolar para o crachá corporativo. O que antes era boletim virou meta. O que antes era diretor virou gerente. O que antes era uniforme virou dress code. A campainha virou horário comercial. E o medo continua, só ficou mais sofisticado. A vida adulta, nessa lógica, não é liberdade. É apenas a segunda fase do adestramento. A ansiedade agora tem crachá. A produtividade virou virtude. E o fracasso virou culpa pessoal. Você acorda antes do sol, enfrenta trânsito lotado, repete funções que esvaziam sua energia mental, volta para casa drenado e tenta recuperar sua sanidade com algumas horas de distração antes de morrer mais um pouco no dia seguinte. Essa rotina é vendida como vida normal. Mas normal para quem? Para o sistema, não para o indivíduo. O filósofo Erich Fromm já gritava isso décadas atrás. O ser humano moderno não vive, apenas funciona. E quando você não funciona direito, o sistema te culpa, nunca o contrário. O terceiro treinamento: acreditar que a culpa é sempre sua. Você cresceu ouvindo: se esforça que você consegue. Quem quer, dá um jeito. Você só não venceu porque não tentou o suficiente.
Mas isso é apenas outro truque do labirinto. Uma corrida onde alguns largam com quilômetros de vantagem e outros com correntes nos pés. A meritocracia é a vitrine da corrida dos ratos. Bonita por fora, injusta por dentro. Simone Weil dizia que a alma humana precisa de raízes, não de aplausos. Mas o sistema arranca suas raízes e te faz correr no deserto, acreditando que a areia é culpa sua. E você corre até doer. Corre até acreditar que falhar é falhar consigo mesmo. Corre até se tornar mais um corpo disciplinado, cansado e perdido na multidão que acredita que a vida é assim mesmo. Esse é o núcleo da corrida dos ratos. Um ciclo perfeito onde você trabalha para pagar a vida que perdeu trabalhando. Mas nem tudo está perdido. O surgimento das frestas. Mesmo dentro dessa máquina, ainda existem brechas, pequenos espaços de lucidez onde o ser humano volta a se enxergar, volta a respirar, volta a pensar. E é aí que a corrida começa a rachar. Alguns quebram o ciclo pela coragem, outros pela dor, outros ainda pelo simples cansaço de fingir que essa vida faz sentido. E você, que está ouvindo isso agora, talvez já esteja sentindo que não quer mais ser treinado para obedecer. Se a primeira parte deste vídeo arrancou o véu, agora precisamos encarar o espelho. Porque perceber que você foi domesticado é apenas o primeiro golpe. O segundo é aceitar que não pode continuar vivendo como um rato em um labirinto que nunca foi seu. A corrida dos ratos existe porque você foi moldado para correr. Mas a pergunta que realmente importa é: o que acontece quando você para? Quando você desacelera? Quando você finalmente pergunta a si mesmo: por que eu estou vivendo assim? O sistema nunca te preparou para esse tipo de pergunta, porque perguntas são perigosas. Perguntas quebram correntes. Perguntas despertam a lucidez. E lucidez é o primeiro passo da liberdade. 1. A rebelião silenciosa. Recuperar a capacidade de pensar. Repare em algo. Toda a arquitetura da corrida dos ratos se sustenta num único pilar: seu condicionamento mental. Quando esse pilar racha, o resto desaba. A escola ensinou você a repetir. O trabalho ensinou você a produzir. A sociedade ensinou você a se comparar. A cultura ensinou você a correr. Mas ninguém ensinou você a pensar por si próprio. Ivan Illich dizia que a libertação não é fruto de diplomas, mas do retorno à curiosidade natural, aquela chama que o sistema tenta apagar desde cedo. E essa é a primeira arma da sua rebelião: pensar com a própria cabeça. Sair da corrida dos ratos não é largar o emprego. Não é abandonar tudo e virar ermitão. Isso seria trocar de cela, não quebrá-la. Sair da corrida dos ratos é recuperar o domínio interno da sua própria mente. É começar a questionar aquilo que você sempre aceitou sem notar. Por que eu busco produtividade como se fosse virtude? Por que me culpo quando descanso? Por que me comparo o tempo todo? Por que a aprovação externa ainda tem tanto poder sobre mim? Por que tenho medo de ser eu mesmo? O sistema nunca teve medo dos fracos. Ele teme os lúcidos. 2. O inimigo invisível, o automatismo. Existe um tipo de prisão que não tem grades, paredes ou guardas, apenas repetição, e você está preso nela quando passa dias, meses, anos vivendo no modo automático. Acorda, trabalha, come, dorme, repete. É a coreografia perfeita da corrida dos ratos. Mas algo extraordinário acontece quando você interrompe o automático, nem que seja por um instante. Quando passa a observar a si mesmo. Quando percebe que existe vida fora da esteira onde te colocaram. Schopenhauer dizia que grande parte do sofrimento humano vem da incapacidade de se libertar do fluxo cego da vontade. Mas essa libertação não acontece lá fora. Ela começa aqui dentro, na consciência do próprio movimento. E é exatamente isso que o sistema teme. Uma pessoa que pensa, observa, pausa e escolhe. 3. A coragem de romper com a aprovação externa. Desde criança, você aprendeu a medir seu valor pelo olhar do outro. Nota, elogio, medalha, promoção,
reconhecimento. E quando essa lógica se instala, você perde a capacidade de existir sem testemunhas. Mas aqui vai uma verdade dura. Se você quer sair da corrida dos ratos, precisa deixar de ser controlado pelo aplauso. A aprovação é uma das armadilhas mais sofisticadas do sistema. Ela parece recompensa, mas é coleira. Parece carinho, mas é condicionamento. A liberdade começa no dia em que você é capaz de fazer o que precisa ser feito, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém aplauda, mesmo que ninguém valide. Essa é a coragem estoica, agir pelo valor, não pelo retorno. 4. O silêncio que liberta. Pascal dizia que o ser humano evita o silêncio porque teme o vazio que vai encontrar. E isso é profundamente verdadeiro. O silêncio é perigoso porque ele denuncia a farsa. Ele mostra que você viveu correndo para evitar olhar para dentro. Mostra que você não sabe quem é quando não está produzindo. Mostra que seu valor não deveria estar preso à utilidade que você tem para o sistema. Por isso, o sistema te entope de barulho, trabalho, metas, prazos, telas, notificações, urgências inventadas. É tudo distração para que você nunca desperte. O silêncio, no estoicismo, é a arma. É onde a mente se reorganiza. É onde a alma respira. É onde você descobre que a corrida nunca foi sua. 5. O retorno às raízes. Recuperar aquilo que te arrancaram. Simone Weil dizia que o ser humano precisa de enraizamento, do sentimento de que pertence a algo maior que a engrenagem onde o colocaram. E é aí que começa a verdadeira reconstrução. Sair da corrida dos ratos não é fugir. É lembrar quem você era antes de te ensinarem a correr. É reconquistar o direito de descansar sem culpa, pensar sem medo, aprender sem nota, existir sem justificativa, criar sem utilidade, viver sem se comparar. É recuperar o prazer da curiosidade, da contemplação, do pensamento profundo, da calma. É viver com propósito, não com pressa. 6. Pequenas rupturas criam grandes liberdades. O sistema não precisa que você obedeça por força. Ele só precisa que você não perceba que pode desobedecer. E a forma mais poderosa de romper com esse condicionamento não é com gestos dramáticos, mas com atitudes pequenas, constantes e conscientes. Dizer não quando sempre disse sim. Reduzir o ritmo quando todos correm. Pensar antes de reagir. Desacelerar antes de desmoronar. Silenciar antes de explodir. Questionar antes de aceitar. Criar antes de competir. Observar antes de se culpar. Essas pequenas rupturas, acumuladas, te arrancam da corrida. 7. A vida fora da esteira. Quando você começa a sair da corrida dos ratos, algo curioso acontece. As mesmas pessoas que te incentivavam a correr começam a te estranhar. É natural. Quem está preso na velocidade não reconhece quem anda no próprio tempo. Quem perdeu a si mesmo não entende quem está se encontrando. Quem vive para agradar teme quem ousa pensar. E pouco a pouco, você percebe que a verdadeira liberdade não é um lugar, é um jeito de viver. A verdadeira liberdade é interna, intransferível, inquebrável. Ela está em saber que o sistema pode até tocar seu corpo, mas não toca mais a sua mente. Ela está em viver com propósito, não com pressa. Ela está em recuperar aquilo que te roubaram: seu tempo, sua atenção, sua presença, sua lucidez, sua essência. Você deixa de correr, deixa de se comparar, deixa de se culpar e começa, finalmente, a existir. 8. O chamado final. Se esse vídeo te atravessou, é porque tem algo dentro de você que nunca aceitou essa vida empacotada. Tem algo em você que sempre soube que nasceu para mais do que funcionar. Tem algo em você que não quer ser apenas mais um na multidão treinada para obedecer. E essa parte, essa faísca ou essa chama, é ela que pode te tirar da corrida. A pergunta agora é: você vai continuar correndo como se tivesse sido feito para isso, ou vai recuperar o direito de caminhar no seu próprio ritmo? Se essa mensagem fez sentido, fortaleceu seu espírito ou te despertou para algo que você nunca tinha percebido,
Então deixe seu like, se inscreva no canal O Viking Estoico e compartilhe este vídeo com alguém que também merece acordar. E nos comentários me conta, em que momento da sua vida você percebeu que estava preso na corrida dos ratos? Eu leio tudo, porque, no fim, só quem pensa diferente entende o valor de ser escutado. E se essa reflexão continuar ecoando dentro de você pelos próximos dias, então este vídeo ainda não terminou. Ele está apenas começando.